Bom dia, crianças. Nós estamos aqui para mais uma EPT à distância. Espero que em breve estejamos todos juntos no presencial. Desejo que vocês tenham passado bem a semana, tenham ficado mais tranquilos. Vai passando o tempo, a gente vai ficando mais ansiosos. Mas nós cristãos, nós temos a certeza de que no tempo de Deus, tudo isso vai passar. Tenha calma, tenha fé. Nós temos essa esperança, que é uma certeza que tudo isso que acontece é para o nosso bem. Então nós vamos ser gratos a Deus por tudo que estamos passando. Não é fácil, mas nós não podemos nos esquecer de que Deus quer sempre o nosso bem. Vamos orar então, todos de olhos fechados, oremos nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos da Tua Palavra, Pai. Que possamos entender a Tua vontade em nossa vida. Que possamos testemunhar do Seu amor e de tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor é dono do ouro, da prata. O Senhor é o Criador de tudo, Pai. Esteja conosco, esteja com os nossos familiares, esteja com os nossos amigos e com as pessoas que estão nos hospitais. Visita, Pai. Peço em perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto, continuando vendo, estudando o Novo Testamento, falando sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus. E para quem viu durante a semana, essa semana falaremos sobre as parábolas, Pelo menos 2 parábolas. Tem mais de 40 parábolas escrita na Bíblia. E então hoje nós veremos 2 parábolas que se encontram lá no livro de Mateus, o capítulo é o 13. Nós veremos o versículo 33 e o 44, que diz assim, no 33, a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E a parábola do versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então nós vemos aqui a parábola do fermento primeiro, Quando a gente fala, qual a importância desse fermento, o que nós temos de tesouro, E os dois estão falando sobre o reino dos céus. E quando nós, antes de falar sobre o reino dos céus, nós temos aí João Batista. João Batista, ele vem depois do silêncio de 400 anos, Então é um tempo interbíblico que nós chamamos. Então, depois de 400 anos, Deus quebra esse silêncio com João Batista falando que o reino dos céus está próximo, que o reino dos céus está chegando, e tem um julgamento, e ele fala sobre o arrependimento. E ele então, quando nós falamos em João Batista, nós logo lembramos de quê? Isso, sobre o batismo de Jesus. E interessante que quando Jesus ele foi ser batizado, ele foi sozinho. E aqui começa o reino dos céus. Então, João Batista, ele pré-anuncia o reino dos céus, e Jesus, ele faz o quê? Ele faz a confirmação do reino de Deus, do reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Porque reino de Deus e reino dos céus. Quando se fala em reino dos céus, eles estão voltando para o povo judeu, que ele estava assim, quando fala assim, não tomaram o seu nome de Deus em vão, então eles passaram a usar o termo reino dos céus.
E o reino de Deus vem para o quê? Para os gentios, né? Para as pessoas, para as outras pessoas. Então nós podemos usar, então usamos o reino de Deus. Mas todos os dois estão falando sobre o reino de Deus, o reino celestial. E então João Batista, ele vem anunciando a chegada do reino, falando sobre o reino, e Jesus também, ele então faz a confirmação do reino. E ele, quando ele vai falar, por que Jesus fala em parábolas? Talvez vocês sempre tenham ouvido falar, que é para facilitar, que é para ser mais didático, né? Vai fazendo vai usando o cotidiano, né? Das pessoas, de que ele vai falando, né? Mas o próprio Jesus, ele explica por que ele fala em parábolas. Lá no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 10 ao 12, ele diz assim, ó. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Nossa, que complicado, né? E vai, então, não é para entender, é para entender, porque assim, quando Jesus, ele começou o ministério, né, a confirmação do ministério, o que acontece? Começa a vir a multidão, né? Nós falamos em multidões. E além dos 12 que foram escolhidos, tinha as outras pessoas que seguiam a Jesus, que onde sabia que ele estava indo, por entender que Jesus é o Salvador, entender que Jesus é o Filho de Deus. Mas tinha aquele outro que ia por curiosidade. Será que ele vai fazer mais um milagre? E aí tem aquele, será que ele vai errar? Porque tinha aquelas pessoas que estavam querendo crucificá-lo, né? Então ele ficava assim, será que vai acontecer? Agora eu quero ver se ele vai... Então, na multidão, então, tinha várias pessoas, várias situações, né? Vários momentos. E então, quando Jesus, ele contava, né? Quando ele falava a parábola do cotidiano deles, né? Contou do semeador, coisa aqui do fermento, do reino, e dispersava a multidão, mas mesmo assim ficavam alguns quantos? Sabemos que não era a multidão, sabemos que também não eram só os discípulos, porque tinha outras pessoas, como nós acabamos de ler. E neste momento, ele explicava a parábola. Qual era o significado da parábola? Qual era o sentido ali da palavra de Deus do reino dos céus, né? Então nós sabemos o quê? Que nós acreditamos no quê? No reino teocêntrico. O que é o reino teocêntrico? É um reino onde o quê? Deus é o centro de tudo. O teocentrismo, Deus é o centro de todas as coisas. Nós sabemos que Deus é o criador de tudo. Ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo. Nós temos aí a queda, quando tem o pecado lá no Jardim do Éden. Temos então a redenção com Jesus, né? Então nós somos redimidos pelos nossos pecados e temos aí a salvação através de Jesus. Então ele vem explicando o que quer dizer a parábola. E essa do fermento é bem interessante, porque assim, aqui tá os ingredientes para fazer um pão. E interessante que a quantidade de farinha para quantidade de fermento é pouco. E por quê? Porque o fermento ele vai fazer o quê? Toda uma diferença nessa massa, né? E ele passa por todo um processo.
Então aqui ele é sovado, onde ele estica a massa para ver se a massa está elástica. E aí então a massa ela é sovada. E depois que ela passa pelo processo de sovar, ela descansa e faz então a fermentação, que vem toda essa magia da fermentação, que é quando vai ficar fofinho. É só no pão que usa? Não, usa-se também no bolo, né? Bem usado também. E assim, é sempre uma colher de sopa, uma colher de chá, uma colher de café. Então essa sempre medida bem pouquinha, porque ele faz toda a diferença. Aqui no caso nós estamos falando do pão. E aí então ele vem, né? E faz algo que nós usamos sempre no nosso café, né? Eu falo, normalmente no nosso café da manhã. E agradecemos a Deus por não ter faltado, ter nos dado sempre, né? E aí eu falei assim, o que isso tudo tem a ver com o reino dos céus, né? A nossa vida cristã, ela passa por alguns momentos assim, né, crianças? Com aquele momento que a gente tem que Jesus pega a gente, né, e vai nos provando. E nós vamos passando o tempo, e nós temos que estar o quê? Crescendo em espírito e em verdade. Aí então nós temos que ter o que na nossa vida? O fermento do Evangelho. Qual é o fermento do Evangelho? É saber que Deus nos ama e que Ele mandou o seu Filho e que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e temos que aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador para nós. O que nós estamos buscando? O reino dos céus. Então, para que nós chegamos, para que nós possamos entrar no reino dos céus, então, e o que é esse reino, né? Então a gente às vezes fala tanto assim, sobre o reino dos céus, sobre o reino dos céus, e algo que a gente sempre, nós falamos em sala, né? O que é esse reino? Vamos detalhar esse reino. O que eu passo para ter esse reino? Então nós vemos assim, que começou com João Batista fazendo a introdução, nós temos Jesus fazendo a confirmação de que ele veio para confirmar o que Deus havia prometido. E vocês sabem que assim, os judeus, eles entendiam isso muito claro do reino dos céus, porque eles já haviam passado, né, pelo 400 anos de silêncio, e eles estavam esperando um libertador. Eles já estavam 400 anos sob julgo do reino romano, e eles não queriam, eles queriam ser libertos. Então eles viam em Jesus o libertador, mas eles viam o libertador do jugo dos romanos, né? E Jesus, ele veio por quê? Para nos livrar, para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. E alguns entendiam e outros esperavam. Por isso que eles levavam Jesus assim, a sós, para que Jesus pudesse, assim, eles esperavam de que Jesus fosse aquele momento de que nós já falamos, né, de que ele entrasse triunfante, dominador, como os outros imperadores, dominando toda a terra. E aí ele chega e ele nasce em Jerusalém, numa manjedoura, e assim, não é isso que eles estavam esperando, né? E aí Jesus, ele veio para confirmar o que Deus havia prometido. E o que Deus havia prometido? O Salvador. Então, para eles herdarem o reino dos céus. Então, Jesus, ele veio explicando de que para nós herdarmos o reino dos céus, o que nós temos que fazer? É aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E então, nós vemos que para a gente ter o reino, então, nós temos que ter o quê? Nós chamamos de evangelho do fermento, para que esteja em toda a nossa área. A cada dia, nós temos que estar melhorando. Hoje, eu tenho que estar melhor do que ontem. O nosso crescimento na nossa vida espiritual, o nosso conhecimento da palavra de Deus. Então, a cada dia, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir crescendo, nós vamos nos santificando dia a dia. Então, nós vamos indo, dia após dia,
nos santificando para alcançarmos o quê? O reino dos céus. E depois, nós lemos também a parábola do tesouro escondido. Parece que dá uma impressão de que a pessoa que encontrou esse tesouro, ela meio que passou a perna, né? Porque ela estava lá, viu o tesouro, guardou o tesouro, e aí foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou esse tesouro. Por que esse tesouro estava escondido? Então, só aqui assim, o que acontecia? Como eles, os judeus, eles tinham muito, porque Jesus usou essa parábola, né? Eles viviam muito em guerras, né? E não tinha banco naquela época, né? Eles não tinham onde guardar a sua fortuna em bancos, não existia banco. Então, era de costume eles enterrarem, né, as fortunas deles, os tesouros deles. Então, era comum também encontrar, né? Porque eles ficavam mudando, às vezes a família morria e acabava não sabendo onde o patriarca havia guardado o tesouro. Então, encontrava-se esses tesouros. Mas a nossa parábola, né, não parece que a pessoa assim, olha só, né, ficou esperta, aí é muito prático, né, ele vendeu tudo que ele tinha, muito fácil, e ele ia herdar um tesouro, é muito prático, então ele ia pegar, investir o valor dele numa coisa, algo que ele ia ter um ganho muito grande. Mas quando nós estamos falando, quando nós comparamos esse tesouro, não com esse tesouro terrestre que parece que está escrito aqui na Bíblia, né? Quando nós lemos assim, dá a impressão de que ele foi lá, comprou e ficou rico. Mas o tesouro que está falando aqui é o tesouro da vida eterna. E aí, qual o preço que tem a vida eterna, né? Qual o preço que a gente paga para herdar o reino dos céus? Aí nós falamos, poxa vida, né? Este homem, ele se predispôs a dar tudo que ele tinha. Ele se predispôs a abrir mão de tudo que ele tinha para poder herdar o reino dos céus. E aí agora a gente volta para vocês e eu pergunto, o que você está disposto a fazer para herdar o reino dos céus? Como tem sido a sua vida para herdar o reino dos céus? Nesse momento que está confinado, será que nós estamos mostrando a nossa vida, mostrando que somos o nosso diferencial é Jesus Cristo? Como que tem sido a minha rede social? Será que eu encontro Jesus, o fermento do Evangelho, ele já entrou na minha rede social? Assim, mas pô, né? Eu sei que alguns de vocês têm, outros não, mas quem tem, o que tem acessado, tem sido ok? Porque nós sabemos que nós sofremos muito influências. Nós temos uma enxurrada de anúncios, de propagandas, é muito fascinante, tudo muito colorido, tudo muito atrativo. Mas será que o meu fermento do Evangelho, ele já alcançou a minha rede social? Eu tenho conseguido falar da minha rede social, perceber de que eu sou cristã, de que eu sou filha de Deus, de que eu tenho Jesus morando no meu coração? Será que, olha que interessante, vocês pararam para pensar? Onde vocês vão buscar informação? Na nuvem. A nuvem fica aonde? No céu. E a gente está falando do quê? Reino dos céus. Opa! Como será que está a minha... O que eu tenho buscado na nuvem? Será que eu tenho buscado na nuvem o meu crescimento espiritual, o meu crescimento da minha vida cristã? Eu tenho sido honesto, tenho sido transparente nessa minha busca? Na minha busca lá do alto? E interessante que buscar do alto, algo que está no alto, né? Eu tenho buscado Jesus que está no alto e uma nuvem que fica no alto. Então, essa nuvem
que está lá no alto, o que eu tenho encontrado? Eu estou buscando Jesus, eu tenho buscado Cristo, eu tenho melhorado o meu dia a dia nessa busca. É aquilo que eu falei, sabe? Eu tenho que a cada dia ir melhorando. Nós vamos melhorando. Nós temos que nos incomodarmos com o pecado. Essa é a vida cristã. O cristão, e quem incomoda a nossa vida? Quem nos incomoda? É o Espírito Santo. Porque o Filho de Deus, ele tem um Espírito Santo que Jesus fez, que Deus mandou para estar morando conosco, nos ajudando dia após dia a estarmos crescendo como fermento, para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós temos que falarmos do amor de Deus. Nós temos que falar de que Jesus, ele morreu na cruz, ele deu a vida dele pelos nossos pecados. E ele vai voltar. E aí, nós temos que estar prontos para a sua volta. Você tem feito o quê? Eu não estou aqui falando que não é pecado usar rede social. Ok, a nossa igreja até usa a rede social. Estamos aí com a nova, com um novo desafio de termos mais inscritos para ser monetizado. Aprendi, tá vendo, crianças? Monetizados. E o que vai usar com essa monetização, né? O que vai ser com esse valor que vai ser usado? Qual é o propósito? Você está aplicando novamente em missões para estar revertendo para o reino de Deus, para o reino dos céus. Então, investindo por quê? Para falar para as outras pessoas. Então, não é errado, mas a forma pela qual eu uso é que pode estar errado. O que eu tenho buscado? Eu tenho buscado me aprimorar? Ou eu tenho que me envergonhar do que eu tenho buscado nessa rede social? Então, a rede social bem usada, ela vai ser super a favor do nosso lado. Então, nós temos que lembrar. E mesmo quando eu estou na rede social, o evangelho, o fermento do evangelho tem que estar ali comigo. Eu tenho que estar em todas as partes da minha vida. Não assim, peraí, Jesus eu posso crescer na minha vida cristã aqui e esse departamento aqui, não. Ele tem que permear em toda a nossa vida. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos Jesus que nos ajuda. Só pedir ajuda que ele nos ajuda. Agora, nós vamos ver o nosso versículo. Vamos aprender um novo versículo nesse mês, nessas próximas lições. Nós vamos ler. Ele está na Bíblia, no Novo Testamento. O livro é o João, o capítulo é o capítulo 6 e o versículo é o 47. E diz o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Uau. Vamos ver então aqui agora todos juntos comigo no 3, pessoal. 1, 2, 3, o versículo diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Quem está falando isso? Jesus. E ele está falando o quê? Que quem crê, o que é crer? Acreditar. Quem crê em mim, então quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Deus, ele é soberano. Então, assim, nós sabemos que ele é o criador de tudo. E na sua soberania, ele tem os eleitos, os não eleitos. Mas e quem não é eleito? Ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, não cabe nós aqui, e nós não vamos entender isso, só vamos entender aonde? Naquele nosso livrinho de perguntas, lá na eternidade. Mas o que nós sabemos é que quem crê em Jesus, ele vai ter a vida eterna. E ele deixou registrado lá no livro de João 6,47. Então, é bem fácil, né? Porque nós temos que aceitar e acreditar que Jesus, ele é o nosso Salvador. E que Deus é o Criador de tudo e soberano sobre todas as coisas. Nós vamos passar para a nossa atividade. A nossa atividade hoje está bem tranquila.
nós vamos aqui a um caça ao tesouro. Então, a sugestão desse caça ao tesouro, como você, não podemos estar, né, faremos dentro de casa. Então, assim, pais, depois eu vou deixar também no nosso grupo, vocês podem fazer as pistas e a criança ou as crianças procurarão a cada pista nos cômodos da casa e no final ele vai receber o tesouro, né, que é o reino dos céus. Ou então nós podemos fazer aquela brincadeira de quente e frio, de que onde você vai esconder, né, você vai colocar em alguma parte da casa e a criança, ou se vocês, eu tô falando com os pais, mas se for os irmãozinhos, os irmãos, um quadro e vai falando se tá quente ou se tá frio, e aí então vai encontrar essa brincadeira, né, o tesouro, e nós vamos falando durante a semana o que nós podemos dar de sugestão de o que é o tesouro, né? Então é essa a nossa atividade sobre a caça ao tesouro. Nós vamos então finalizarmos a nossa aula de hoje. Muito obrigada porque vocês estão assistindo, aprendendo, que vocês possam colocar em prática. É algo que eu sempre falo e que nós possamos